Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Debate Unibrasil. Nosso assunto de hoje será a importância da mulher no esporte. Em todos os aspectos que se aplicam à vida em sociedade, percebe-se que existem desigualdades entre os gêneros. No esporte, mais propriamente na liderança esportiva, esta desigualdade é bastante visível. Em geral, apontam-se o preconceito e a questão cultural como origem dessas diferenças. Nunca houve antes tamanha evolução nas modalidades esportivas com o trabalho dinâmico das mulheres. Elas se mostram hoje tão competitivas quanto os homens e são capazes de realizar grandes feitos nos esportes. E para debater sobre esse assunto, convidamos o jornalista Fernando Cunha. Cunha é formado há 9 anos em comunicação social. Atuou como secretário de esportes no município de Quatro Barras por 8 anos. É editor-chefe na Rádio FM Graciosa e atua como apresentador na Rádio Globo. Seu amplo conhecimento sobre a área de esportes e o convívio com inúmeras atletas fazem do seu currículo um importante dissertador sobre esse assunto. Boa noite, Fernando. Boa noite, tudo bem? Satisfação poder estar aqui na Unibrasil. Obrigada. Nosso outro convidado é o radialista que atua há 46 anos como locutor esportivo Leônidas Dias, diretor-presidente da Folha Tamandaré e fundador da Copa Folha, importante campeonato na região metropolitana de Curitiba, que reúne os melhores times e jogadores de renome. Boa noite, Leônidas. Boa noite, satisfação em estar presente, com agradecimento pelo convite, esperando participar e colaborar e ser justificável minha presença aqui para falar ao lado do meu companheiro Fernando Cunha, certo? Feliz reencontro, sobre a mulher no esporte, mais diretamente no futebol, agora com as Olimpíadas, mais do que nunca que a mulher está mostrando que está chegando mais próximo da igualdade ao homem. Aproveitando que você começou o debate, Leônidas, eu gostaria que você nos falasse sobre o seu ponto de vista. Como você vê a participação da mulher num contexto esportivo no geral? Bem, posso começar a falar sobre o tempo da onça? Claro. Então, o primeiro esporte que a mulher praticou, pelo menos que o Leônidas verificou, foi o esporte da força, da sombrinha, certo? Nas brigas. Parece uma brincadeira, mas é a verdade, sem retoque, como é o slogan da minha equipe. Então, eu surgi nos campos amadores por volta de 1955, na década de 60, propriamente dito, e ocorre de que essa não é uma brincadeira, é verdade. A mulher ia aos campos de vestido comprido, certo? E de sombrinha. E o marido ia de chapéu. Duas marcas implacáveis dos casais nos campos do futebol amador. A sombrinha na mão das mulheres e o chapéu com os homens, certo? E quando a briga acontecia, e aconteciam, não com a violência de hoje, com a violência até tem a briga atual e a briga antiga. E as mulheres, então, o primeiro esporte que eu acompanhei era aquele exercício, bate com a sombrinha aqui, bate com a sombrinha lá e me devolve a sombrinha. Então, eu vi esse início. De lá para cá eu vim acompanhando, depois de uma forma mais direta. Posso já, na sequência, se você assim entender, de apresentar também a minha participação direta em equipes, em grupos, das mais diversas situações, inclusive na Federação Paranaense de Futebol. Posso explicar dentro de instantes. Mas começou com o esporte, a força da sombrinha. E de lá para cá a mulher ganhou conceito, respeito, conseguiu superar, e eu sofri essa discriminação também, trabalhando com o sexo feminino no esporte, de inúmeras discriminações. Vá para casa, vá lavar a louça, certo? Saia daqui, isso aqui é para homem. Tem uma pergunta para você, Fernando. Então, a gente observa que a mulher ela vem conquistando cada vez mais o seu espaço, e no esporte isso não é diferente. Isso que o Leônidas comenta tem uma relação direta com a experiência que eu tive na época em que estive como secretário de esporte em Quatro Barras. Havia aquela ideia ainda de que o esporte era mais relacionado ao futebol,
e no que se refere a futebol, pensou em público masculino. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi implementar a modalidade de futebol feminino. E que, por sinal, nos trouxe, muito embora os nossos projetos eram de alcance social, acabaram nos rendendo talentos, resultados de alto rendimento. Né? Então a gente vê aí, por exemplo, o futebol feminino na Olimpíada, né? Uma pena que acabou sendo barrado em uma das preliminares, e, enfim, né? Antes de alcançar a grande final que todos nós esperávamos que fosse até... E trouxesse para a gente o título, né? A medalha olímpica, medalha de ouro. Mas eu observo que a mulher, ela, no esporte, exerce aquilo que de mais divino existe na alma feminina, que é o seu poder de concentração e a capacidade tremenda de poder lidar com pressões. E isso realmente foi uma aula muito grande que eu tive da vida e que me fez dar cada vez mais valor para minha mãe, para minha esposa e para todas as mulheres. Você comentou que as mulheres estão se sobressaindo, né? E como você encara isso de, por exemplo, a mulher se sobressair num ambiente que era dominado por homens? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque, assim como a mulher ela enfrenta o problema relacionado ao preconceito, ela enfrenta o problema relacionado à falta de espaço que ainda existe. Quem disser que não existe é pura demagogia, ainda há. E isso me faz lembrar muito a questão do jovem também. Mas a mulher ela tem um problema muito sério nesse aspecto, porque o jovem ele tem o ganho de que um dia ele vai ser adulto. Então, teoricamente, é um problema que em algum momento ele vai conseguir superar. Mas a mulher ela tem que o tempo inteiro provar que ela é mais que o homem, mesmo fazendo atividades que se igualem, que superem o que o homem faz, ela acaba, às vezes, recebendo menos por um determinado trabalho que é prestado, né? E sem contar que a mulher, ela é, pela própria essência da natureza, é mãe, o que é um trabalho incansável, né? E nunca é remunerado. Então, isso sempre me chamou muito a atenção. Mas um detalhe muito importante também, que eu gostaria de chamar a atenção, é com relação à mulher da melhor idade. Essa é, sem sombra de dúvida, hoje, alvo assim, de todas as minhas atenções da minha observação, porque essa mulher da melhor idade, ela foi a jovem, talvez, que o Leônidas relatou ontem. Então, ela não pôde viver, ela não pôde absorver tudo que o mundo hoje pode oferecer em termos de coisas boas, em termos de oportunidades, facilidades, modernidades, tecnologias. Hoje uma mulher ela pode sair de casa para praticar um exercício físico sem ter que dar satisfação para o marido como se fosse uma coisa do outro mundo. Né? Então é algo que me chama muito a atenção e que eu gostaria de registrar, que faz parte do que eu vivi enquanto secretário de esporte, né? E também com o pouco de experiência que eu tive com a imprensa esportiva. Leônidas, na sua opinião, o que falta para o futebol feminino se tornar paixão nacional, a exemplo do masculino? Bem, eu acredito que a ascensão foi marcante. Sair do zero e hoje nós não podemos reclamar da situação do futebol, apesar dos pesares, falta de apoio financeiro, o marketing não atinge o que deveria acontecer. E então essa ascensão, como falou o Cunha, certo? O Fernando citou. Então, o futebol que saiu da época do chutar a bola, as meninas hoje vão chutar a bola. Meus pais foram professores no interior, Antônio e Maria, certo? E então, na hora do recreio, vocês não lembram dessa época, né? Então, na hora do recreio, as meninas também chutavam bola. E de lá veio uma sessão, certo? E aconteceu campeonatos relâmpagos, mais estaduais, aqui no Paraná aconteceram. Eu tive a honra de lançar o primeiro campeonato feminino no Paraná. Então, o que falta? Primeiro, maior apoio financeiro, porque hoje tudo gira em torno, se não do interesse, e eu acredito que sim, mas do apoio financeiro. Então, primeiro, apoio financeiro. E segundo, administradores
técnico, inclusive massagista, professores, certo? Administradores no cômputo geral, inclusive, que o tempo distante, se o tempo permitir, que eu gostaria de citar que temos técnicas, temos massagistas e temos presidentes, né? E então, este apoio de uma forma geral, que colocasse profissionais e não interesseiros. Aventureiros seria uma afirmação meio drástica, certo? E interesseiros, e sim profissionais na área do futebol feminino. Comando de profissionais e o lado financeiro. E uma divulgação das mais amplas. Agora, na Olimpíada, então, lá foi o futebol feminino. Arrisca que até o final do ano não se verifique no Brasil mais um jogo de futebol na televisão. Então, eu entendo que são 3 pontos fundamentais. Mudando um pouco de esporte, vamos falar um pouco, aproveitando o gancho das Olimpíadas. Leônidas, você acha que a mulher perde um pouco da feminilidade quando ela entra num ringue para golpear outra mulher? Fisicamente é óbvio, né? Sim, perde um pouco, mas eu entendo de que esta derrota, entre aspas, vem mostrar que a mulher pode ombrear-se também fisicamente. Eu acho que perde, no papo rápido e rasteiro, perde um pouco, mas estamos caminhando para a igualdade em todas as áreas, atrás de um computador, à frente de um microfone, de uma câmera, e por que não, então, à frente de uma bola, à frente jogando um futebol. E você, Fernando? Concordo em número, gênero e grau. A gente tem aí a Marta, eu recorro ao exemplo da Marta porque ela acabou se tornando um ícone do esporte feminino no país, já que o futebol é paixão nacional, e recentemente aí com o sucesso todo da garra, né, que a gente observou em relação à seleção feminina de futebol, muita gente, até saiu alguns memes na internet, né? Muita gente colocando lá camisa 10, Marta, né? Uma referência, claro, para o Neymar, que vinha atuando de forma péssima, né? E agora, graças a Deus, está se reabilitando aí. Serviu, né? Para Serviu. Ele, de Tenho certa certeza forma. absoluta que foi um efeito psicológico muito forte que isso causou. E mais, imagino eu que em algum momento a própria mãe do Neymar e dos outros jogadores da seleção masculina de futebol olímpico deve ter ligado para os filhos e falado, olha, se espelhem nessas mulheres. E até o fato de algum ator, não vou recordar quem, comentou nas redes sociais que não vendem camisa feminina do futebol feminino para homens. Você chegou a ver isso? Não, confesso que não. Não existem camisas, por exemplo, Marta 10 para você Olha comprar. só, deveria existir, né? Então. Uma boa sacada de marketing, inclusive, para quem atua nesse segmento. Né? Inclusive, quando surgiu, né, a camisa riscada com o nome do Neymar, Sim. que entrou toda essa polêmica. Interessante. Vai virar moda, né? Eu acredito que sim. Então, aproveitando que vocês têm amplo conhecimento das dificuldades que envolvem o esporte, até a questão de patrocínio, falta recurso, apoio e incentivo. Isso é óbvio, né? Somente dos governos municipal, estadual e federal, ou o setor privado também poderia investir colaborar para que o esporte feminino fosse para frente? Leônidas. Se nas grandes cidades, nos centros avançados em todos os sentidos, esportivo e futebolisticamente também, claro que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque vocês citaram agora que nem camisa de atleta feminina são vendidas, então o apoio financeiro, logístico, eu não acredito que venha acontecer, lamentavelmente. Mas o amanhã sempre diferencia e quase sempre, infelizmente, para melhor, né? Tá certo. Cunha, no começo você comentou sobre o futebol feminino que você implantou, né, na sua gestão como secretário de esporte. Quais foram as dificuldades encontradas para motivar o esporte na classe feminina, na sua gestão? Bem, primeiramente, conseguiu ultrapassar a própria barreira do machismo, né? O machismo corporativista na própria classe que ama o esporte, que infelizmente ainda é predominantemente comandada por homens. Né? A partir do momento que você passa a investir numa ideia nova que
mostra resultado, mostra adesão, porque no início a dúvida era muito grande, não só no sentido de que vai dar certo ou não, mas também a gente precisava verificar a adesão ao projeto, né, do futebol feminino. Eu falo que o futebol feminino, mas todas as modalidades que, até o momento em que eu estive enquanto secretário, até 1 ano e meio atrás, eram 14 no total, né? Todas elas tinham as modalidades também adequadas ao gênero feminino. O futebol ele me chamou muito a atenção porque não deu tempo da gente lançar a mão das inscrições e elas foram preenchidas já no primeiro instante, né? Então, eu acho que a dificuldade maior é, primeiro, você ter a coragem, né? Eu acabei me sensibilizando muito com isso porque fui criado pela minha mãe somente, não tive pai, né? Perdi meu pai muito cedo, então eu sempre olhei para minha mãe como mãe e pai. E eu tive a referência daquela coisa assim, a mulher com pulso firme, sabe? Aquela coisa de sexo frágil, isso para mim nunca fez sentido. Porque eu vi uma mulher guerreira dentro da minha casa, né? Casei com uma mulher que também tem seus ideais, luta, busca por isso. Tenho amigas, pessoas ao meu redor que também buscam por isso, e tudo isso inspira a gente. Uhum. E você vê que a sociedade precisa da sensibilidade feminina, aliada à coragem que ela tem, só precisa do quê? De uma oportunidade. Eu tenho certeza que o mundo, quando ele for governado por mulheres, vai ser muito melhor. Tá certo. Leônidas, você acha que emplacaria um campeonato de futebol feminino aproveitando essa onda da seleção feminina de futebol, todo esse marketing que está gerando? Acredito com provas concretas. Eu disse que tive a honra, com toda humildade, eu, em termos que sempre tive alguns amigos colaborando, lançamos há 35 anos o primeiro campeonato paranaense de futebol feminino de Ponta Grossa, Paranaguá, de Rio Negro, certo? A Rio Branco do Sul, a Adrianópolis. Então, se foi possível na época, agora mais do que nunca. Acredito que é possível e que deve acontecer. Nós já fizemos um campeonato paranaense lá atrás, lá no primeiro passo. Então, eu acredito que é possível. E começou a expansão de todas as formas. Depois eu assumi a Federação Municipal, já encontrei dificuldade. Volto ao aspecto financeiro, certo? Porque fazer um time de futebol, jogar do lado A contra o lado B é fácil, mas agora vamos disputar um campeonato que exija alvará, documentação, certo? Pagar a taxa da arbitragem, daí fica mais difícil. Eu acredito e deve acontecer. Aliás, atualmente, o meu filho é o diretor do Departamento Feminino da Federação Paranaense de Futebol. Respeito e concluo. Acredito que é possível, sim. E a pergunta que não quer calar. Aproveitando as Olimpíadas, o que vocês dois acham que faltou na seleção feminina? Eu acho que faltou sorte. Única, puramente e simplesmente, na minha opinião. Eu vou, com outras palavras, acompanhar de ponta a ponta o meu amigo Fernando, certo? Futebol não faltou. Pelo contrário, algumas que foram em meia fase se destacaram na competição. E aquelas que já estão jogando há 10, 20, 30 anos continuaram confirmando o que no masculino não acontece. Hoje ele é o Pelé, amanhã não é nem o Sapiranga. E as meninas que se destacaram há 20 anos, hoje continuam se destacando, que é um fato interessante e que precisava ter explicação. Por que no feminino as que surgiram arrebentando aí umas 8, 10 ou 15 continuam da mesma forma? Né? Tá certo. Obrigada pela participação e disponibilidade de vocês. O Debate no Brasil agradece. Pode falar. Eu, para justificar que o assunto era a mulher no futebol feminino, e para que o telespectador conclua, mas quando o Fernando e o Leônidas estão lá e falaram bastante coisa, falaram um pouco do futebol feminino. Então, quero dizer que eu tive a honra, certo, felicidade, agradeço por obra dito da maior humildade possível,
que eu tenho realmente ligação com o futebol feminino. Conforme disse e repito, portanto, é que fiz o primeiro campeonato paranaense de futebol feminino, fui treinador do Curitiba Futebol Clube por 3 anos, na época de um dos maiores presidentes, porque é coxa branca, você é coxa? Eu sou corintiano, rapaz. Corintiano. Tá? Então, o presidente Evangelino da Costa Neves conduziu o Curitiba, foi treinador por 3 anos, lancei o primeiro campeonato feminino do litoral, com sede em Xangri-Lá, certo? E disputamos o campeonato, comandei a seleção paranaense de futebol feminino, com a realização do Campeonato Brasileiro em Canoas, Rio Grande do Sul, entre outras competições do gênero. Então, quero justificar por que estou falando de futebol feminino e quero aqui render a minha homenagem, e o Fernando tem também conhecimento de mulheres massagistas, mulheres técnicas, mulheres presidentes, certo? E mulheres torcedoras, porque até para ser torcedor deveria ter um curso, se possível fosse, viu? Aquele que trata bem, que seja bem-vindo, e aquele que encara, às vezes, quando sente que a situação está difícil para o seu grupo. Então, eu agradeço e que o futebol feminino tenha uma arrancada e que o seu trabalho seja mais um passo decisivo em busca do ideal da felicidade do futebol feminino, que atualmente, conforme já comentamos, está engatinhando. Bem, eu faço das palavras do Leônidas as minhas, e só gostaria de emendar o seguinte: acho que quem vai assistir esse programa, quem está assistindo esse programa, as mulheres principalmente, acho que fazer um trocadilho cabe bem nesse momento, que o fato da mulher, independentemente do segmento em que ela atue, buscar o seu espaço, por si só já é uma grande maratona, né? Então já é uma forma dela correr, e ela já larga, infelizmente, atrás do homem, né? Eu percebo que isso está cada vez mais, de uma forma muito rápida, diminuindo, está cada vez mais entrando num grau de igualdade. Direitos iguais é algo que as mulheres querem. O respeito do homem com relação à mulher, eu acho que não tem a ver apenas com gênero, mas tem a ver com dignidade, com honra. E eu sinto muito orgulho de não ter feito tudo aquilo que precisava ser feito durante o período em que estive com as ferramentas em minhas mãos. Mas dentro daquilo que eu podia, naquele momento, eu tenho a convicção de que dei o meu melhor. Está lá o resultado. 4 Barras hoje tem mais de 3 mil pessoas em permanente atividade do esporte, 60% são mulheres, e hoje é o orgulho da nossa população. E com certeza isso a gente pode transferir esse mesmo orgulho, esse mesmo sentimento para todo o estado do Paraná, para o Brasil e para o planeta inteiro. E inspira outras cidades também. Com certeza. Né? Parabéns para você também, mulher, realizando esse importante trabalho aqui, falando de um assunto tão relevante. Obrigada. O Debate Unibrasil fica por aqui. Se você perdeu algum de nossos programas ou se quer acessar toda a programação da TV, entre no nosso canal do YouTube, o TV Campus Unibrasil, ou acesse o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!